Elohim e Malachim. Elohim e Malachim. Dois personagens muito presentes nessa paraxá. Elohim se manifestando o tempo todo e a presença de Malachim, de mensageiros, líderes e protetores. E qual a importância de líderes e protetores para Israel? Muita importância, né? Muita importância. Se Israel sobreviveu no Egito, foi por conta dos líderes. Se Israel sobreviveu depois do Egito, depois que as 12 tribos perderam a terra de Israel, foram para o exílio, foram líderes que seguraram Israel, que mantiveram Israel. Então, líderes são muito importantes para Israel. É importante que nós consigamos detectar líderes, compreender líderes, entender líderes, garimpar líderes. Isso é muito importante. Então, nós começamos a nossa paraxá de hoje tentando identificar quem são os Malachim que Elohim coloca no caminho de Israel. Os mensageiros. Então, nessa paraxá de hoje, a gente vai começar a tentar identificar os mensageiros de Elohim, os Malachim de Elohim. Quem são esses mensageiros? E é o Eterno que coloca esses mensageiros no caminho dos israelitas. Isso aí é um trabalho do Eterno, do Criador. Isso aí não pode ser um trabalho humano. Lembrando que Jacó, ao lutar com Malach, o mensageiro, teve seu status trocado de Jacó para Israel. Então, essa informação, ela é uma informação muito importante. No momento em que Jacó, no momento em que o calcanhar, né, Jacó em Jacó, que é calcanhar, no momento que Jacó, ele luta com o mensageiro do Eterno, o mensageiro celestial, e ele vence, ele tem o seu status modificado. Então, qual é a primeira característica de um Malach humano? Ele de Jacó, ele muda de status para Israel. A primeira identificação de um líder israelita é que ele é Israel. Ele tem que ter esse status de elevação, senão ele não é líder. Ele pode falar bonito, ele pode ter conhecimento, ele pode ser persuasivo, ele pode fazer milagres, ele pode dar profecias, interpretações, fazer tudo. Mas se ele não tem o status Israel, ele não é do Eterno. Não é do Eterno. Baruch Hashem? Não foi assim que Mashiach falou? Rabi, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, fizemos milagres e muitas maravilhas. E ele fala, afastai-vos de mim, vós que praticais tudo isso sem a Torá. Então, muitos falam muitas coisas. Mas o israelita, ele vai ser identificado, primeira identificação, de calcanhar, ele vira cabeça, roxo. Ele encabeça, ele puxa, como diz aqui no nosso ditado, ele puxa a fila, ele faz a fila andar. Ele não fica na porta, travando, para que ninguém entre para o reino. Muitos ficam na porta, travam a entrada de outros, e ainda por cima criam um reino próprio na porta. Muitos criam seus reinos na porta da entrada do reino de ar. E ficam ali, atrapalhando as pessoas de entrar para dentro. Então, qual é a primeira característica de um líder? O Eveline e Melgaço, a gente é vizinho, nós moramos aqui do lado. Depois você vem tomar um café aqui conosco, na Vila Mauá, perto da Vila Canaã. Ela é vizinha, que vira
Eu mandei o Jardim da Lúcia. Mora aqui perto. Mora aqui perto. A irmã dela, de outra cidade. Muito pertinho aqui, ela mora aqui, né? Vem aqui dar um oi pra ela. Falei pra ela, vem cá. Vem cá você. Ah, chama ela. Dá um oi pra ela. Aqui, Eveline, Andréia, do seu grupo, Mulheres em Textilvado, tudo bem? Estou te esperando aqui, hein? Shabbat Shalom. Estamos te esperando, Eveline. Eu achei. Então, a primeira característica de um líder é ele deixar de ser calcanhar e ele virar cabeça. Virar roxo. Se você quiser abrir, você acha que está quente aqui dentro? Se abrir, vai ficar um arzinho mais frio hoje. Vamos refrescar. Baruch Hashem? Amém. Então, primeira característica de um líder: cabeça. Amém? Amém. E cabeça em hebraico é qual o nome? Rosh. Para alguém? É o jogador, né? Então, a nossa primeira informação para essa paraxá, ela é encontrada em Shemot, capítulo 15. E eles chegaram a Elim, onde havia 12 poços de águas e 70 eitzim de palmeiras. Então se acamparam ali junto às águas. Os 12 poços, o que representam os 12 poços? 12 tribos. Cada tribo tinha o seu próprio cabeça. Não é assim que funciona? O seu líder, o Rosh. E o que cada Rosh ele representa? Ele representa águas. Águas. Ele representa águas. Os 12 poços representam a água da vida que procede de ar para todas as 12 tribos. Mas nós falamos de 12 poços e falamos de 70 palmeiras. Então, eles se acamparam ali junto às águas. E as 70 palmeiras representam os 70 príncipes dos anciões de Israel e, mais tarde, os principais da grande assembleia, ou Senhadrim. Esse formato é o formato espiritual. Talvez não reconhecido a olhos humanos. 12 príncipes e 70 principais, 70 anciões, que são aqueles que julgam, aqueles que orientam, aqueles que se reúnem para tomar decisões importantes de Israel. Então, nós temos 12 cabeças, 12 roxinhos, e nós temos os 70 principais da grande assembleia que dirigem Israel. Vocês sabem o que significa isso? Os 12 cabeças e os 70 anciões. E espiritualmente também existem os 12 anjos, os 12 malachim e os 70 anciões, os anciões de dia, Yomim, Baruch Hashem. Continuando. Então, duas informações importantes até aqui. Identificar o Rosh, saber que tem 12 tribos, 12 cabeças e 70 anciões. Isso aqui são conceitos que nós temos que guardá-los e que futuramente a gente vai usar muito esses conceitos. Então, é muito importante a gente entender isso. E nos estágios da saída de Israel do Egito, Elohim, ele dá algumas imagens que são a coluna da nuvem à noite e a coluna de fogo à noite e a coluna de nuvem durante o dia.
E esses sinais, essas imagens, elas acompanham Israel. Baruch Hashem? Só que esses sinais são sinais que demonstram no deserto as questões da liderança e do juízo sobre Israel. Isso também é um conceito. É um conceito que nós temos que guardá-lo. Eu estou passando alguns conceitos básicos que até então parece que não tem lógica, né? Uma coisa aqui, uma coisa ali, mas são conceitos, são ferramentas que a gente vai utilizar para a gente poder compreender alguns aspectos depois. Então, as imagens do Malach de Elohim e da coluna de nuvem que acompanha os israelitas no deserto levantam questões sobre a liderança e sobre o juízo. Então, os príncipes, os 12 príncipes das 12 tribos e os 70 juízes ou anciões ou consultores, chamem do nome que vocês acharem melhor, Zechanim, e as imagens do Malach de Elohim e da coluna de nuvem que acompanham os israelitas no deserto levantam questões sobre liderança e sobre juízo. Então, aquilo não era por acaso, não era só para dar uma sombrinha durante o dia, aquela nuvem que cobria as tribos, à noite, a nuvem de fogo. Aquilo tem uma simbologia, tem uma profundidade muito maior. Baruch Hashem? Então, nós temos que guardar os conceitos desses significados, dessas imagens, para que a gente possa compreender de forma mais profunda alguns textos e algumas questões. Amém? Baruch Hashem? Então, como que eu identifico um líder israelita? A primeira qualificação, ele não é calcanhar, ele é cabeça. Essa é a primeira característica. A segunda característica é que ele é como água. Ele é como água para 70 palmeiras. 70 palmeiras simboliza as 70 nações, onde cada nação tem um líder, tem o seu próprio cabeça, que recebe água dos 12 líderes. Mas a questão é, uma questão que eu quero levantar aqui agora. A questão é, quando a Torá ela foi oferecida para as outras nações, para os outros povos, eles aceitaram a Torá, eles receberam a Torá ou eles rejeitaram? Só Israel recebeu a Torá. Então, quando Israel sai do Egito, através do mar de Juncos, na última perseguição de Faraó e seu exército, onde eles afogaram no mar, isso foi um evento muito poderoso. Mas esse evento, ele impressionou o povo de Israel? Não totalmente. O mar se abre, tinham visto 10 pragas, aí eles conseguem passar no mar, aí depois o mar se fecha e mata o exército do Faraó. Isso não impressionou Israel, não mostrou que era o eterno, não impressionou. Pior que não. É porque eles não estão lá, A nação egípcia também foi uma que rejeitou. Porque essas 10 pragas que vieram sobre eles foi rejeição da Torá. Rejeição da Torá. Então, Moshe, ele canta uma canção engrandecendo o nome Kadosh. É um evento. E no deserto, codornizes e maná são dadas a Israel em um ambiente de muita murmuração. Elohim instruiu os israelitas a reunir e preparar no 6º dia a comida necessária para o Shabat. No deserto, codornizes e maná são dadas a Israel em um ambiente de muita murmuração. Elohim instruiu os israelitas a reunir e preparar no 6º dia a comida necessária para Shabat. Um evento. Outro evento. Moshe, então, irado com o povo que reclama de sede, bate em uma rocha
com sua voz. Com a vara. É a água da rocha. O cajado, né? Não sabe que foi só com a vara que ele bateu? A palavra também, né? Ou ele bateu com palavras? A palavra. Com a vara e com voz. Os dois. E daí ele tira a água daquela forma. É um evento. Outro evento. Israel derrota seu primeiro inimigo da saída do Egito. Amaleque. Israel vence o faraó, vence as 10 pragas, sai do Egito. Então, quando ele sai do Egito, quem está esperando ele lá na saidinha do Egito? Amaleque. Israel vence Amaleque. Só que Amaleque, ele é o inimigo constante de Israel. Porém, Elohim promete apagar a memória de Amaleque do mundo. Chamou 17 ao 16. Então, isso são eventos muito significativos para que a gente possa detectar, encontrar líderes israelitas. Bom, eu vou mudar um pouco a palavra líder para vocês entenderem o que é um líder. Para vocês localizarem um poço de água. Para vocês matarem a sede de vocês. Para vocês localizarem um servo. Aquele que faz o avodá Elohim. Amém? Então, quando nós falamos de líder, né, parece cacique, parece chefe, parece gerente lá do Banco Itaú, mas não, eu digo não. Nada a ver. Mas não é, é servo. Inclusive o divino é servo, né? É um gerente que serve, né? Então, uma característica do líder, ele é um servo onde as pessoas vão buscar água. Amém? Amém. Tem que ser assim, né? Senão não é líder nessa não. Não é líder nessa. Mas antes de Israel atravessar o Mar de Juncos, o que podemos aprender com esse episódio? Baruch Hashem. E o que é o Mala? Representado na Torá em Shemot 14. Lá na Torá nós falamos de um Mala. É aquele que separa Israel do Egito. Uma separação mais difícil que separar o Mar de Juncos. Essa aqui parece que não tem muita coisa a ver, mas olha só a profundidade disso aqui. O que é o Mala, representado na Torá no livro de Shemot 14? Esse Mala é aquele que separa Israel do Egito. Você sabe o trabalho que é de um Mala, de um líder, de um roxo, de um servo, ele separar Israel do Egito? O trabalho que isso dá? A dor de cabeça que é isso? Separar Israel do Egito dá muita dor de cabeça, dá muito problema. Dá muito problema, não é fácil. É difícil, é muito difícil. É mais fácil separar o mar em dois e as pessoas passarem no meio. Isso é muito mais fácil. Você acha que para o Eterno foi difícil ele abrir o mar, as pessoas passarem no meio? Mas e tolerar a murmuração de Israel, Israel fazer o bezerro de ouro? É que o mar sujeito ao Eterno, e o de Israel nunca não se sujeitou. Muitas vezes rebelde, né? Então o Mala, representado na Torá em Shemot 14, é aquele que separa Israel do Egito. E essa separação, separar Israel do Egito, ele é muito mais difícil que separar o Mar de Juncos. Esse é mais um conceito. Vão guardando os conceitos aí. É mais um conceito. Ou vocês acham que é fácil vocês se livrarem do Egito? É difícil. E o Mala de Elohim chamou de 14, verso 19. E o Mala, olha só, e o Mala Elohim, o qual ia diante do acampamento de Israel, moveu-se e foi para detrás deles. O Mala Elohim, que ia na frente do acampamento de Israel, isso em Shemot 14, verso 19 e 20. O Mala Elohim, que ele ia adiante do acampamento de Israel, ele se moveu e ele foi para trás do acampamento. E o pilar de nuvem saiu diante de suas faces e também ficou atrás deles. Então, para onde o Mala ia, o pilar de nuvens também ia.
O pilar de nuvens, ele representa o Rosh, cabeça, que está na frente. E quando ele vai para trás, ele simboliza o quê? Calcanhar. Ele simboliza calcanhar. Então, Marlar, ele está andando na frente de Israel, ele é o cabeça. Mas em certas circunstâncias, ele se move. Ele vai para trás, ele vira calcanhar. Ele vira calcanhar. Isso é uma característica de um líder israelita. Ele é cabeça, não é? Mas em certos momentos, ele tem que descer lá para baixo e virar calcanhar. Líder gosta de fazer isso? Não. Se não gosta, não. Se não sei de Israel, Aqueles que nunca descem para nada, é faraó. nunca Faraó serve cafezinho? De jeito. não pode fazer de novo. E quando quer colocar o fardo? Quer colocar o fardo bem grande. Faraó só põe fardo, só manda fazer tijolo. Então, aí começa a ter mais clareza do que é um líder. O líder, ele vai à frente, ele é um cabeça, ele está lá na frente. Mas de vez em quando ele se move e vira calcanhar. Shemot 14, do verso 19 ao verso 20. Então essa paraxá aqui é uma paraxá. A gente está pegando 14, pegando 15, 16 até o 17 para a gente entender esse conceito do que é um líder. Para separar, né? Olha o que ele tem que fazer para separar. Ele tem que rebaixar para proteger. Porque o povo é muito teimoso. Se o povo não fosse tão teimoso e tão rebelde, não era necessário. Mas o povo é teimoso. O povo não tem Shemar. 20. E ficou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. E havia uma nuvem e escuridão para eles. Mas ela dava claridade à noite para estes. E então nisto, um não podia se aproximar do outro durante a noite. Então, durante o dia ele criava um tipo de escuridão e à noite ele criava um tipo de claridade. E isso ia dividir Israel dos egípcios. Agora eu pergunto, por que tinha que criar barreira, criar um muro, quebrar a ponte entre Israel e o Egito? Por qual motivo que isso tinha que acontecer? Se não tivesse nada bloqueando, não tivesse nenhum muro, nenhuma nuvem, nenhum fogo, o que poderia acontecer? Eles iam voltar para o Egito. Eles iam passar por outro lado. Olha só como é que o israelita é difícil. Olha o tanto que ele dá trabalho por hoje. E o roxo tinha que descer para a canela. Tinha que virar calcanhar. O quão o israelita é duro de serviço. Para proteger, para separar. No episódio da travessia do Mar de Juncos e chegar em segurança ao deserto, a primeira coisa que os ex-escravos fazem é lamentar. Olha só, você está deixando de ser escravo e qual é a primeira coisa que eles fazem? Reclamar. E geralmente quando a pessoa começa na sua techuvá, e não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer tal coisa, e tal coisa não tem jeito, tal coisa também não pode. Aí começam as reclamações. Começam as lamentações e as murmurações. Baruch Hashem. Embora recebam água doce para beber e o maná que cai do céu, eles continuam a reclamar durante o tempo no deserto. Sua vida no Egito foi um período de terríveis dificuldades e escravidão, mas uma vez no deserto, eles se lembram disso como uma época em que tinham tudo o que precisavam. Eles sentiam saudade do Egito, por isso, em um casamento, se um tem mente israelita, e o outro egípcia, o que tem espírito de líder vai puxar o outro para o seu lado. Então, em um casamento, se um tem a mentalidade de egípcio, mas isso é bobagem, esses mandamentos é besteira, isso é coisa do povo lá naquele tempo, hoje isso não usa mais, isso é bobagem. É o Egito, é o egípcio, é a psicologia do egípcio, é a cultura, é a rejeição da Torá. Então, por isso, em um casamento, se um tem uma mente israelita e o outro egípcia, o que tem espírito de líder, ele vai puxar o outro para o seu lado.
aquele que é roxo, que é cabeça, pode ser cabeça egípcia, né? Roxo egípcio, não israelita, ele vai tentar puxar o outro do lado dele. Ele vai tentar desvalorizar a crença do outro. E vai tentar puxar do lado dele. Sardinha por lado lá. Por isso, Elohim e Malach se coloca no meio e evita que Israel retorne ao Egito. Elohim e Malach. Os dois sempre vão trabalhar em conjunto. Baruch Hashem? Muitas pessoas, no lugar da gratidão, se concentram naquilo que não tem ou naquilo que é difícil, para poder rejeitar as coisas da Torá. Mesmo que sofremos dificuldades, ou doenças, ou aqueles que amamos, ainda podemos ser gratos pelas muitas bênçãos que recebemos. Em vez de reforçar os aspectos negativos perceptíveis, podemos facilmente concordar com o que recebemos. E é muitas vezes superior, milagroso e poderoso do que aquilo que perdemos ou nos falta. É simplesmente assim. Porque os israelitas foram guiados pelo Malach e pela coluna de nuvem. Como os papéis de Elohim e do Malach se diferem. Você consegue separar aquilo que é o Eterno está fazendo, aquilo que é o Malach do Eterno está fazendo na sua vida? Você consegue diferenciar isso? Você está vendo no seu dia a dia. Então, muitas coisas acontecem. Coisas mundanas, coisas... Né? Você consegue separar aquilo que é o Eterno que está agindo e aquilo que é o Malach que ele enviou que está agindo? Isso é muito fácil de diferenciar. Mas vamos manter nosso estudo ainda na separação de Israel e Egito. Em vez de saber a diferença de Elohim, da ação de Elohim e da diferença de um Malach em nossas vidas. Baruch Hashem? Está escrito: um não podia se aproximar do outro durante toda a noite. Israel não podia se aproximar do Egito durante toda a noite. Será que alguns israelitas gostariam de visitar o acampamento egípcio na calada da noite? Além do aspecto prático, simboliza também o divórcio de Israel com o faraó. Então, Israel, a noiva linda e maravilhosa, ela foi separada pelo Eterno, por intermédio do Malach Moshe. E aí, essa noiva que foi resgatada do Egito, assim como Sara foi levada pelo faraó, e ela virou escrava durante um tempo, e depois o próprio faraó teve que libertá-la, porque começou a ter algumas pestilências, alguns sonhos e algumas coisas, e depois o faraó teve que libertar Sara, dar muita riqueza para ela e para Abraão. Israel também saiu da mesma forma que Sara saiu, muito, muito ricos. A história se repete. Mas quando Israel sai do Egito pelo mar, aquilo representa um divórcio de Israel e do Egito. Só que muitos israelitas, eles querem reatar o casamento com o Egito. Muitos querem fazer isso. Elohim mais o Malach estavam protegendo os israelitas de quê? Claro que era do faraó. É para que Israel não voltasse a ter um casamento com o Egito. Parecia que Israel não estava com pressa de sair do Egito. Será que os israelitas estavam com muita pressa de sair do Egito? Ou o Eterno tinha pressa de tirá-los de lá? Quem estava com mais pressa? O Eterno. Eles sentiam saudades do alho poró, das carnes nas panelas, de fabricar tijolos, mas tinha um homem que pensava o contrário dentre eles. Moshe. Eles estavam com muita saudade da comida, das panelas, da praia, das diversões, dos bailes. Mas tinha um homem que pensava diferente deles. Pensava o contrário.
E esse homem queria sair do Egito, e ele saiu do Egito o mais rápido possível. Mas tem outro homem que também tinha vontade de sair do Egito o mais rápido possível. Teve Moshe, que já saiu antes do povo de Israel, é o primeiro israelita que sai, mas depois de Moshe teve outro, muita pressa de sair do Egito. E aquele que tem pressa de sair do Egito, ele é um Rosh. Aquele que tem pressa de sair do Egito, ele é um Rosh. Os que não têm pressa de sair do Egito não servem para ser Rosh. Por isso que o Eterno levanta alguns e ele pega aqueles que têm pressa de sair do Egito e fala, você vai ser cabeça dos outros. Com seus defeitos e qualidades. Baruch Hashem. Esse era Nachshon ben Aminadav. Nachshon ben Aminadav, da tribo de Eudá. Ele e sua casa saíram correndo com grande pressa de fugir do Egito. Por causa de Nachshon ben Aminadav, que teve muita pressa de sair do Egito, da tribo de Eudá. A tribo de Eudá, depois ela se tornou cabeça de todas as tribos. E o rei Machia vem de qual tribo? Eudá. O rei Davi é de qual tribo? Eudá. Por causa de quem? Nachshon ben Aminadav, da tribo de Eudá. Por isso, pelo mérito dele, a unção de liderança, de governo, de monarquia, foi dada a Judá, ao reino de Judá. Imagina se Levi tivesse tido pressa. Já se veio ali o governo. E olha que Moshe estava lá no lugar do príncipe. Mas quem estava mais assim, digamos assim, mais próximo, né? Mais prazeroso, mais próspero, todinho. Ele não era para... Mas os levitas não tiveram pressa? Ele não era para ter saído com pressa, ele estava num lugar prazeroso. Lógico, ele era príncipe. Era príncipe. E levou tudo para trás e foi. Mas quem é roxo, ele é roxo, onde ele estiver. Por isso, Eudá, o reino de Eudá, recebeu o domínio em Israel. Agora, mais um ponto. Como que eu identifico um Rosh? Ele tem pressa de sair do Egito. Ele tem pressa de sair do Egito. Amém? É mais uma característica de líder. Tem líder que fica amassando bala no Egito. Sabe? Não sei como é que fala nos outros estados, nos outros países que nos acompanham, né? Mas aqui a gente fala, fica amassando barro. Fica ali pisoteando e não sai do lugar. Tem gente que gosta, tem uns que se diz líder e fica o tempo todo amassando barro ali, não deixa ninguém andar para frente. Agora, o líder de verdade, o Rosh israelita, uma característica dele, mais uma característica dele, é pressa de sair do Egito. A hora que o mar se abriu, o que é que Nachshon ben Aminadav fez? Acelerou. Ele teve pressa. Baruch Hashem? Maré, né? Maré. Quem recebe o domínio, o governo, quem é cabeça. Quem recebe domínio, o governo, quem é cabeça. Amém? Todo mundo concorda com isso? Aquele que tem pressa de sair dos domínios de Faraó e tirar o Faraó de dentro de si próprio, né? Olha só, essa é a característica. Ele tem pressa de sair dos domínios de Faraó e tirar o Faraó de dentro de si. Então, esse também ele é uma característica do Rosh, do cabeça. Não tem pressa aí do Egito, o Egito está confortável, tem comidinha boa, roupinha boa, vai ficando, né, vai prosperando. Para que sair do Egito? O Egito é muito bom, o Egito é maravilhoso, tem alho poró, carne na panela, altos peixes de couro, deliciosos, não tem nem espinho, tem. Olha como é que o Criador é bom para nós, ele deu um peixe que não tem nem espinho. É tão bom que nem escama tem. Hã? Vinho. Aí depois eles descobrem que o peixe de couro não é cacheiro,
Mais uma característica de um líder. Aquele que recebe domínio e governo e é cabeça. Ele tem pressa de sair do domínio de Faraó e tirar Faraó de dentro de si. Então, líder que não tem pressa de tirar Egito e nem Faraó, não serve para ser líder de Israel. O poder da liderança, isso é importante, é mais uma característica, é mais um conceito. O poder da liderança vem do modo que ele funciona, o poder da liderança vem do modo que ele funciona dentro de sua família. Então, a maneira que ele funciona dentro da família determina a característica da liderança dele e o poder dessa liderança. Então, se ele é bom com a família, se ele é justo com a família, ele vai ser um líder que vai ser bom com as pessoas. E não deixa suas filhas passear de zonar e nem de que deixar. Isso é o que determina o Rosh. Não se trata de suas experiências gerenciais, nem seu currículo social. O líder nato e espiritual tem naturalmente o autodomínio da sua própria pessoa e a capacidade de realizar mudanças justas e humildes em seus ambientes de relacionamento. Então, aquela pessoa que ela não tem autodomínio, ou seja, não tem domínio próprio, e não é capaz de mudar, de gerar mudanças, aquela pessoa que não desentorta de jeito nenhum, de forma alguma, está errado, mas não muda, não serve para ser líder. O líder, ele tem que ser corrigível. Ele tem que ser corrigível. Se o líder não serve para ser corrigível, ele é sempre dono da verdade, dono da razão, sabe tudo, está certo em tudo, não é líder israelita. O líder nato israelita, ele é uma pessoa que ele pode ser mudada. Ele pode ser corrigida. Ele não é dono da verdade, nem dono da razão. E a moral dele, ela vai estar sempre abaixo do perdão e da misericórdia. Pessoas cuja moral é usada para julgar, para condenar, para apontar o dedo, pessoas assim não servem para ser líder. Não servem para ser moré. Quem coloca a moral acima da misericórdia não serve para ser moré. Então, ele tem autodomínio, capacidade de realizar mudanças justas e humildes e de mudar os ambientes de seus relacionamentos. Quanto mais íntimo ele tem domínio, mais nato ele é, principalmente dentro de sua casa. O líder é cabeça e nunca cauda. Ele é cabeça e nunca cauda. Aí surge aquela questão, né? Tem uns talmidim que perguntam, mas Moré, você acabou de falar que o líder não é cauda ou não é calcanhar, que tem uma simbologia muito parecida. Agora você está falando que o líder nunca é. E, às vezes ele tem que se transformar, às vezes ele tem que se rebaixar para ele buscar você que está lá embaixo. Às vezes você está tão afundado, você está tão baixo, que ele tem que descer para te buscar. Tem os momentos. Né? Tem os momentos certos. Amém, Baruch Hashem? Não se trata de simplesmente da vida familiar. Questão da liderança. Principalmente aqueles que a cultura trata pelo sistema. Mas sim pela capacidade do líder da família definir adjetivos e valores justos, começando a partir de sua presença. E presença não ansiosa, não traumática, não injusta, com essas características nasce um líder. Desde a fundação do mundo, desde antes de Adão e Ravá terem sido construídos no Gan Eden, Elohim criou as colunas de fogo para Israel. Quem são as colunas de fogo? O líder. O líder e o eterno. Ele próprio. Desde a fundação do mundo, Elohim criou as colunas de fogo para Israel. Isso está escrito em Shemot 3:21. E de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E de noite uma coluna de fogo para iluminá-los. Isso se refere ao Malach na coluna de fogo, ao anjo,
ao mensageiro na coluna de fogo, pois ele removeu a escuridão da noite e não havia nuvem que separasse Israel de Israel. Esse é o fogo iluminador que separa Israel do Egito. Olha quantos milagres a Torá atrás. Lá no Egito, as trevas eram tão densas, as trevas eram tão escuras que as pessoas não conseguiam sair de onde estavam. E agora tem uma luz que não separa Israel de Israel, mas separa Israel do Egito. Agora, como que essa luz ela consegue discernir qual ser humano é Egito e qual ser humano é Israel? Como é que essa luz? Essa luz é o próprio Israel, né? Elohim. Elohim é a luz. Em Shemot 3, 21 e 22, lemos: durante o dia Yah ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. Durante o dia, Yah ia na frente deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo à noite. Nós temos duas colunas, uma que ilumina uma que protege durante o dia, nuvem, e a outra que protege durante a noite. Fogo. Uma cria sombra e a outra cria luz. Mas um é Elohim e o outro é Malach. Assim como a lua precisa das luzes do sol, o Malach precisa da luz de Elohim. Assim como nós temos um corpo com vida, e nós precisamos de uma alma, essa alma vem de quem? De Elohim. Tem muita coisa que eu poderia falar aqui, eu não vou falar. O Carlos está assim, ó. Ele está esperando. Mas eu achei. De uma forma mais profunda, temos os homens sem essa luz. Imagina um ser humano sem a presença do Eterno, sem a luz do Eterno. E será que existem seres humanos assim? Existem. Quanto de luz elohímica tinha Faraó e quanto de luz elohímica tinha Moshe? Imagina você pega Faraó e Moshe e coloca um do lado do outro. São dois seres humanos. Foram feitos da mesma maneira, nasceram da mesma maneira. São dois seres humanos iguais. Tirando uma questão hierárquica, ambos são as mesmas pessoas. Porém, um tinha a luz elohímica e o outro não tinha a luz elohímica. Dois seres humanos vivos que falam, andam, enxergam, escutam, comem, sente frio e sente calor, mas um tinha a luz elohímica e o outro não. Um tinha alma e o outro não. Resumindo, um tinha aliança e o outro não. O outro não. Um trabalhava para que Elohim se manifestasse nele e o outro se ocultava para Elohim não se manifestar nele. Mas, será que falou não tinha alma? Claro que tinha uma alma. Mas só que a alma, ela tem níveis. Ela tem níveis. São vários níveis que a nossa alma tem. O nível que Moshe tinha a alma dele, a luz que ele tinha, o conteúdo dele, não, o Faraó não tinha. 4 níveis, né? Sim, não. Deixa eu chamar elevada. Moshe deixa chamar elevada. Mas Hashem, de uma forma mais profunda, existem homens sem essa luz, ou sem essas colunas. Geralmente, homens sem líder. Então, para o acréscimo dessas nuvens, para o acréscimo dessas luzes, para o acréscimo desses fogos, para o acréscimo dessas colunas em uma vida, o que o homem precisa de ter? Um líder. Nós precisamos de um líder. Aí a gente escuta, né? Shaul, o rabino Shaul, conhecido como Paulo, falando, né? O homem é o rosto da mulher, a cabeça. Machia, cabeça do homem, e o Eterno, cabeça de Machia. Olha a hierarquia.
Olha a hierarquia. 4 níveis de hierarquia. Os níveis de hierarquia. Então, homens sem essa luz, geralmente eles são homens sem líder. Não tem líder, não tem essa luz. Regra da Torá. Vocês estão vendo a importância de um rosh? E o rosh tem rosh acima dele? O rosh só é rosh se ele tem líder acima dele. Se ele não reconhece líderes acima dele, ele não é rosh também. E o que mais tem hoje em dia são esses caciques que são roxim exclusivos. Roxo, só eles que é líder, ninguém mais. E eles não reconhecem outros líderes. Murcho. Tem Moshe e tem Murcho. Baruch Hashem? Então, de uma forma mais profunda, temos os homens sem essa luz ou sem essas colunas, geralmente homens sem líder. E de forma mais profunda ainda, um homem sem essa luz, em sua alma, ele fala, ele come, ele escuta, raciocina, mas sua alma está sem a presença kadosh de Yah. Como no caso de Melech Shaul. Lembra do rei Shaul? Como é que fala? É Saul? Saul. Não, é Saul. É Saul, né? O nome dele é Shaul. O pessoal chama ele de Saul. Quando a presença kadosh do Eterno se afastava dele, saía de dentro dele, o que ele sentia? Medo, confusão, ele ficava inquieto, ficava perturbado, ao ponto de um homem que tinha muita luz, que era Davi, tinha que tocar uma música para ele se acalmar o seu espírito, a sua alma. Porque faltava essa alma, que é a presença do Eterno. Mas sabe qual é o principal problema de Shaul? Ele não tinha líder. Nem o Criador era líder dele. Porque se fosse líder, ele obedecia em tudo. E quantas vezes que Shaul, ele ia fazer algo por conta própria. E tinha coisas que o Eterno falava, não traga ouro, nem prata, nem boi, nenhum, nem nada. Ele separava aquilo que era mais valioso e ele trazia com ele. Ele tinha líder? Não, ele não tinha líder. E esse é o grande problema. Não tem líder? Essa Neshama você também não tem. Essa luz não tem. Raramente ele consultava Samuel. Né? Muito difícil. E quando consultava, ele brigava, né? Porque não aceitava as orientações. E a primeira coisa, depois que Samuel morreu, ele foi lá tentar consultar ele. E ouviu que não queria. Ouviu que não queria. A luz elohímica saía de sua vida e ele ficava em estado de trevas, Shaul, né? O rei Shaul. A luz elohímica é a alma do homem, é um nível de alma do homem. E um homem pode existir sem alma? Sim. Sem essa alma, sim. Sem alma animal, não. Ele precisa poder viver. Assim como os animais. Incluindo assim, olha só, isso aqui. Um homem sem a centelha elohímica, ele pode ser um homem religioso, bondoso, caridoso, sincero, vivenciar milagres e participar deles, passar por livramentos, prosperar e etc. E mesmo assim, ele não tem a alma elohímica. Mesmo assim, ele não tem a alma elohímica. Então, ser religioso, ser caridoso, ser carinhoso, ser sincero, bem intencionado, não significa que aquela pessoa ela tem a alma elohímica, não. Porque em muitas outras coisas ela rejeita a obediência, rejeita a Torá. O malar do caminho. O malar do caminho. Porque quando Israel sai do Egito, ele vai percorrer um longo caminho de 40 anos. E sempre tem um malar do caminho. A natureza do líder é de sempre ter fé em quem não tem fé em si mesmo. Qual que é a natureza de um líder? Ter fé numa pessoa que ela não tem fé nela própria. Aquela pessoa que não acredita nela mesma. Que ela acha que ela não é capaz de escrever a Torá no seu próprio coração. O líder, ele vai achar, ele sempre vai acreditar que aquela pessoa, ela tem a capacidade e ela pode sim alcançar esse mérito
de ter fé em si mesmo. Mesmo que a pessoa não tenha fé nela própria. O líder nunca vai pensar o contrário disso. O líder, ele é manso, mas ele é duro quando necessário. Carinhoso quando apropriado. Ele é crítico sem ser maldizente, sem fazer lachonará. O líder é crítico. O líder fala pelas costas. O líder fala quando a pessoa não está na presença, sem fazer lachonará. Fala. O líder fala. Ele precisa de consultoria. A pessoa não está presente, está acontecendo uma situação, ele precisa fazer uma consultoria. Então ele vai nos sábios, onde recebeu as águas da Torá, e vai fazer uma consultoria para em grupo, porque às vezes tem um detalhe que ele não está percebendo. Então ele vai consultar os sábios para saber o que ele vai fazer com aquela pessoa, que não está presente ali. Sem a presença da pessoa, sem fazer lachonará. Isso não quer dizer que seja lachonará. Não é lachonará. Agora, se a intenção é falar pelas costas, simplesmente para queimar aquela pessoa, para não ser ajudada, isso já é lachonará, ou seja, é pecado grave, gravíssimo. Então, se a pessoa faz isso, não é um líder israelita. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Ele é carinhoso quando necessário, e ele tem uma vara muito boa, que fica sempre perto dele, quando necessário. Viu, João? Pescar? Nessa época, bater vai no lombo. Se experimentar, pode vir aqui. Fazer um test drive. O líder sempre, ele é carinhoso. Mas quando é apropriado, ele tem uma varinha. Para não deixar o céu. E sempre fica perto dele, para não deixar ele voltar para o Egito. Ele é crítico sem ser maldizente. O líder não recua da dor ao seu redor. É onde a maioria se afasta. Os líderes, quando começam a passar por certas situações, qual é a tendência dele? É se afastar da liderança. Se abster. Se abster. Não pode. A maioria das pessoas tem um líder como depósito de suas respostas. Isso é errado. A maioria das pessoas tem um líder como depósito de todas as respostas. Você acha que o líder, se você pensa que o líder israelita, nele está depositada todas as respostas às suas perguntas e questões e dúvidas, você está redondamente enganado com isso. O líder, ele não é um depositário de todas as respostas, de todas as suas dúvidas e todas as suas questões. Porque o líder acredita que você é capaz de achar as suas próprias respostas, as mais profundas ainda possível. O líder vai confiar em você, de que você tem essa capacidade. Agora, aquele líder que só as respostas dele são as verdadeiras, só ele que está certo, ele é o presidente da sua vida. Ele é o seu cacique, é o seu chefão. Se você acha que o líder que faz isso é líder, israelita ele não é líder. Isso. O líder, ele sempre acha que a sua resposta vai estar dentro de você. Ele sempre vai tirar para fora de dentro de você as suas respostas. E se o servo quiser buscar todas as respostas dele, no líder está escravizando ele. Está fazendo do líder. Baruch Hashem? Baruch Hashem. A maioria das pessoas tem o líder como depósito de todas as respostas. Porém, o líder, ele acha a resposta em você. Um líder que sabe que você tem as respostas, ou tem acesso a elas, mas não sabe o caminho para achá-las, olha só, um líder que sabe que você tem as respostas, mas não sabe o caminho para achá-las, é um líder israelita ou não é um líder? Um líder que não consegue achar as respostas em você, o caminho, ele serve para ser líder? Não, ele não consegue achar. Ele não consegue achar.
Ele vai ser líder no Egito. O líder elohímico, ele sabe o caminho de achar as respostas em você, na sua individualidade, cada um, de cada tipo de pessoa. Esse líder, ele é desapegado às suas próprias respostas. Agora, aquele líder que ele acha que todas as respostas estão nele, ele não vai achar o caminho em você das suas próprias respostas. Esse é o falso líder. O líder ele tem que tirar de você o melhor que você tem, na sua individualidade. Porque todas as questões da sua vida, bênçãos e maldições, está na própria pessoa. Está na própria pessoa, está em você mesmo. E não nos artifícios, nem nas escamas, nem nos enfeites do Egito. Isso é Faraó. Faraó resolvia tudo, decidia tudo, escravizava todo mundo. Era Faraó que fazia isso. O líder israelita, não. E isso é um serviço elohímico. Líder, que é presidente de todo o conhecimento, costuma ser ditador, cacique, chefe, dono da razão. E esse não é o caso de Israel. O líder israelita não é assim. Detalhe. De quem que nós estamos falando? De qual líder? De qual líder nós estamos falando especificamente aqui? Não. Aqui o Rosh, o Malach do caminho, o Rosh que o Eterno levanta hierarquicamente para liderar Israel em todas as gerações, em todos os 4 cantos da terra, é o Rosh, é o líder. Mas no fundo, de qual líder nós estamos falando aqui? De você mesmo. Você tem que ser o seu líder, em primeiro lugar. Essas características aqui, elas têm que alcançar você. Você tem que ser assim primeiro. Mas você tem que reconhecer um líder? Sim. Mas se você não é um líder de você próprio, você é um escravo. E no sistema israelita, não tem líder faraó. Tem Rosh. E o Rosh pode virar calcanhar de vez em quando, com humildade. Baruch Hashem. Liderar envolve proteger e alimentar. E não são tarefas fáceis. Proteger e alimentar as ovelhas para Moshe foi uma tarefa fácil? Ou foi muito difícil? Outro ponto que eu levanto. Proteger-se e você mesmo se alimentar é uma tarefa fácil ou uma tarefa difícil? Mas as pessoas acham muito fácil, porque pega qualquer coisa que tem na frente. Inclusive perde couro. Perde couro não pode. É fácil. Não tem espinho, é fácil de cortar, tem mais carne. São as facilidades do Egito. Muito ferro. Nossa, você pega até com a mão, né? Tem com a mão. Verdade. Sou sugado, pega. O líder envolve ser líder, ou liderar envolve proteger e alimentar. E não são tarefas fáceis, porque as pessoas são muito rebeldes. As pessoas reclamam muito. As pessoas acham que o líder é um Elohim. E aí elas se enganam. Não existe uma maneira certa de agir, tomar decisões, se relacionar com a comunidade e prever o futuro. O líder não faz adivinhações. Então é muito difícil a maneira do líder agir. Qual é a maneira correta, a maneira padrão de um líder agir em uma comunidade? Não existe. A base é a Torá, né? A base é a Torá, mas não tem um padrão exato. Não existe uma maneira certa de agir, tomar decisões. Não existe uma maneira certinha, padronizada para tomar decisões. Se relacionar com a comunidade e prever o futuro. Então tem pessoas que querem um líder perfeito, que nunca vai pecar, nunca vai errar, nunca vai cometer erros,
Nunca precisa de techuvá. Tem líder que não sabe nem o que é techuvá. Você fala para o líder de é de passar, de comer, é perfume? O que é isso aí? É azeite? Não, azeite é só o kibutz. O melhor azeite. Não vem negócio de azeite de techuvá, não, porque isso aí... Baruch Hashem? Às vezes, Elohim e o Malach precisam estar diante de nós e outras vezes precisam estar atrás de nós. O tabernáculo de Moshe, durante a caminhada no deserto, estava sempre no centro entre as tribos. Era um símbolo de liderança de Elohim, porém comandado pelo Rosh, líder Moshe Rabbeinu, para que igualmente a todos o acesso fosse possível. Uma liderança forte não é definida por uma personalidade forte. Uma liderança forte, ela não é definida por uma personalidade forte, mas é definida pela posse de um caráter forte. Olha a diferença de um líder israelita. As pessoas querem olhar para uma pessoa, o jeito dela agir, dela falar, dela lidar com as coisas, aí isso aí é líder, isso aí é moré. E como ele fala, esse é super-herói. Daqui um pouquinho, o super-herói acha uma criptonita e acaba o super-herói. Morreu. Então, uma liderança israelita forte, ela não é definida por uma personalidade forte, mas é definida pela posse, e a palavra aqui é posse de um caráter forte. Por que posse? Posse é aquilo que a gente se apropria, aquilo que a gente adquire. Mas é definida pela posse de um caráter forte. Aqui não estou falando de personalidade forte. A gente fala de caráter forte. A pessoa não precisa ter uma personalidade forte para ser líder, mas ela tem que ter caráter. E caráter forte. Uma visão clara, tranquila, calma, não apressada, não tirando conclusões precipitadas, não julgando rapidamente. Então, ele tem que ter uma visão clara. E para ter uma visão clara, pode ser precipitado, ir com pressa, decidir muito rápido, falar mais rápido do que ouvir? Não. Então, ele tem que ter uma visão clara. Ele tem que ter flexibilidade e capacidade de reagir a uma crise em qualquer situação, em qualquer momento, cuja reação sempre será fundamentada pela justiça de Elohim e não pela emoção própria. Alguém foi lá, fez alguma coisa contra o líder, ou com o líder, ou o líder fez algo contra alguém, e o líder ficou emocionalmente abalado, ficou chateado, ficou com raiva, ficou irado, porque a sua moral foi colocada em xeque, o seu respeito foi colocado em xeque, a sua liderança foi colocada em xeque. Então ele fica emocionalmente abalado, porque a sua moral foi abalada. Aí o líder rapidamente, por causa da sua emoção, age sem clareza, sem flexibilidade. E aí ele pode cometer erros. Então o líder, ele não tem pressa para resolver as coisas. Ele não é rápido para julgar. Ele é rápido para ouvir. E rápido para ficar de boca fechada. O líder tem que ser assim. E cuja reação sempre será fundamentada pela justiça de Elohim, através da Torá, e nunca pelo emprego da sua força, da sua liderança, da sua autoridade. Jamais um líder pode fazer isso. Se um líder usa da sua autoridade, usa da sua força, para poder agir e empregar uma força em cima de alguma contenda, de alguma situação, algum litígio, algum juízo, alguma decisão, esse líder não serve para ser líder de Israel. Ele não vai trabalhar em conjunto com o Eterno, porque o Eterno não age assim. Então tem que trabalhar de forma sincronizada com o Criador. Amém? É sempre importante para um líder mostrar as características da sua humanidade. Um líder, ele não é Elohim. As pessoas costumam Elohimificar um líder. Ele não é.
Nós não podemos pegar um líder e colocá-lo ele como um Elohim, para ser superior às outras pessoas. Porém, os líderes são seres humanos. Não são Elohim. Eles não são onipotentes, infalíveis e oniscientes como Elohim. Nem podemos esperar que sejam. O maná que desceu do céu não foi obra de Moshe. Ou foi? O mar se abriu, foi obra de Moshe? Não. A pedra que tirou água foi obra de Moshe? Não. Mas foi obra de o Kadosh. Baruch Hashem? Baruch Hashem. E o povo de Israel acabou de ser resgatado e livrado com a abertura das águas do mar de Jum, e eles acamparam em Refidim. Estamos no mesmo assunto, porém, pegando outra situação. Então, essa é uma paraxá de conceitos. Conceitos sobre liderança. Inclusive, vocês são líderes de vocês próprios. O povo de Israel acabou de ser resgatado e livrado pela abertura das águas do mar de Jum. E eles acamparam em Refidim. E Moshe chamou aquele lugar de desafio e contenda. O que significa Refidim? Desafio e contenda. Refidim. 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 Porque Nefilim é gigante. É re. Então aí é rei. Re. Isso. Refidim. Por causa da contenda do povo de Israel. E o seu desafio a Elohim dizendo, será que Elohim está entre nós ou não? Olha só, o mar se abre, 10 pragas, eles questionam se o Eterno está com eles ou não. O questionamento, ele é a dúvida. Então, Moshe chamou aquele lugar de desafio e contenda, Refidim. Então veio em seguida, olha o personagem que aparece. Então veio Amaleque e atacou Israel em Refidim. Shemot, capítulo 17, próximo capítulo, do verso 1 a 8. E lá em Devarim, capítulo 25, verso 17 ao 19, Moshe recorda essa situação. Se o sacerdote de Amaleque fez contra vocês no caminho, se lembrem, se recordem do que Amaleque fez contra vocês no caminho, na saída do Egito. Ele encontrou Israel no caminho e isolou aqueles que estavam atrás, enquanto você estava cansado e exausto. E ele não temia Elohim. O que Amaleque fez? Isolou. Ele isolou aqueles que estavam atrás, porque eles não tinham medo do Eterno. Porque ele, Amaleque, não tinha medo do Eterno. Portanto, você deve destruir a memória de Amaleque debaixo dos céus. Não esqueça. Isso é uma mitzvah que está no livro de Devarim, capítulo 25, do verso 17 ao 19. Para destruir Amaleque. Agora, se o Eterno para tudo e fala que tem que destruir Amaleque e abençoar o Egito, o que isso significa? Porque ele falou, né? Que tem que abençoar o Egito e tem que amaldiçoar Amaleque e destruir Amaleque. Amaleque é mais perigoso que o Egito. Muito mais. Portanto, você deve destruir a memória de Amaleque debaixo dos céus. Não esqueça disso. Nunca se esqueça de destruir Amaleque. Israel testemunhou grandes manifestações do poder Elohim. Foram as 10 pragas, a nação mais poderosa da terra os libertou da escravidão, o mar se abriu diante deles e o maná caiu dos céus para nutri-los. E como eles poderiam questionar? Olha o tanto de coisa que aconteceu com Israel. 10 pragas no Egito, o mar se abriu, eles venceram Amaleque, o maná cai do céu, as colunas de fogo, água, proteção. E eles ainda questionam se o Eterno estava com eles ou não. Água que saiu da rocha. Dúvida. Essa é a natureza da dúvida. Isso é Amaleque. O que é Amaleque? A natureza da dúvida. Então, o Eterno na Torá, ele manda a gente exterminar Amaleque. E onde é que pode estar Amaleque?
o lugar principal que ele mais gosta de ficar? Coração. No coração, na mente, no comportamento, na cultura, nas tradições, no sistema. É o lugar preferido de Amaleque. Na escola, em todos os lugares. Baruch Hashem. Essa é a natureza da dúvida. Isso é Amaleque. E muitas vezes a dúvida se baseia na compreensão racional. Muitas das vezes a dúvida, ela se baseia na compreensão racional. Por isso que muitas vezes a nossa imaginação, ela é nossa inimiga. Porque ela vai se basear em coisas reais, em razão. A sua imaginação, ela sempre vai se basear numa razão. Isso é Amaleque. Pode perguntar. A dúvida seria uma falta de fé? É uma falta de fé. A dúvida é uma grande falta de fé. E grande. E grande. Isso é Amaleque. E muitas vezes a dúvida se baseia na compreensão racional. Outras vêm por motivos, objetivos e desejos. Mas dúvida pura e simples, que é dúvida irracional, ela também é muito mais poderosa que a razão. De qualquer forma, a dúvida racional ou irracional, ela neutraliza os argumentos mais fundamentados e as experiências mais consolidadas, através da escolha dos ombros cínicos. Olha por onde é que a dúvida percorre. Ela se encosta nos ombros cínicos, ombro, e o ombro fica perto de onde? Isso. Tá? O ombro fica perto da garganta. E entre a nossa garganta está a nossa alma e o nosso coração. E o ombro está bem do lado esquerdo e do lado direito. Por isso que fala, não desvie nem para o lado direito, nem para o ombro cínico do lado direito, e nem para o ombro cínico do lado esquerdo. É o que a Torá está falando. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, nem para o ombro. Porque o ombro cínico, ele vai influenciar naquilo que você vai falar. A sua fala vai influenciar naquilo que você vai pensar. E naquilo que o seu coração vai ser preenchido. Então, a nossa garganta, que é onde a gente faz as nossas orações, as nossas tefilot, elas ficam entre a alma e o coração. O ombro cínico, aquele faz assim? Também. Aí tem o direito e tem o esquerdo. Dá até para fazer escolha. Esquerdo, direito. Tem até as opções. Essa era a dúvida que Israel se torna refém ao ataque de Amaleque. A dúvida. Pensa, o tanto de milagre que aconteceu. O mar se abriu, 10 pragas, um monte de coisa que acontece, eles ainda têm dúvida que o Eterno está com eles. E será que nós também não somos assim de vez em quando, não? E quando a dúvida? A dúvida é diferente do Da'at, né? Muito diferente. É muito diferente. Dúvida é uma coisa, Da'at É outra coisa. Quando você tem quando a dúvida. dúvida surge do desconhecido, por não conhecer. Essa dúvida aí, ela é a dúvida. Tem um questionamento, uma pergunta. Então, essa aí é a dúvida inocente. Curiosidade. Tem dois tipos de dúvida. A dúvida que não é inocente, que ela veio por razões racionais. Mas não dá crente. Exato, mas aí é a dúvida inocente. Tem dois tipos de dúvida. E ambas são de Amaleque. Da direita e da esquerda. Racional e irracional. Mas quando a pessoa está culturando a verdade, ela tem aquele instinto de procurar a verdade, ela está em dúvida. Sim. Igual o João Pedro, né? Não é? João Paulo. João Paulo. Ele vai procurar uma esposa. Né? Não vai procurar esposa. Ele vai ter que casar. Ela tem que se casar. Não adianta não. Vem pra cá, tem que casar. Um dia da fábrica você tem que se casar. Aí ele vai procurar uma esposa. Ele vai procurar aonde? Bem ali tem a casa da luz vermelha. Dá pra ir lá? Lá nas torcidas dos times lá. Dá pra ir lá? Lá na rave. A festa de rave.
Mamãe tem uma bola maior da minha. Lá na Associação das Feministas de Goiás. As coisas não gostam disso. Hã? Lá as quatro não gostam de homem. Mas tem uns que gostam de dinheiro, né? E o João Paulo, né? João Paulo. Ele também gosta. Ele tá Pois é. trabalhando. Então, onde a gente procura, a gente tem que tomar cuidado com aonde a gente procura. Onde as nossas dúvidas são sanadas, são curadas, são respondidas. Aonde? Eu vou em qualquer lugar? Não. Eu tenho que saber onde é que eu estou indo. Eu tenho que ter essa consciência. Senão eu não vou achar. Onde for mais lógico, mais óbvio, eu vou cair lá dentro. Onde a moça é mais bonita, as roupas são mais sensuais, o olho chega e fica assim. João Paulo? É com essa que você vai casar? Claro que não. Se o cara casa só porque a mulher é bonita e não olha as qualidades, ele vai ter um monte de problema. Conhecimento, lógico. Conhecimento não é a mesma coisa. Tem coisa que é bonita e atraente. E assim que o Egito faz. Mas será que aquilo lá é kadosh? Será que tem a presença do Eterno naquilo ali? Então, conhecimento eu tenho que saber onde é que eu busco. Baruch Hashem? É a mesma coisa. É a dúvida inocente e a dúvida cínica. Digamos assim. Do ombro cínico. Baruch Hashem, irmãos? Amaleque, na esfera espiritual, é a essência da indiferença irracional para as coisas da Torá. É a dúvida. O estado de dúvida transforma um israelita rapidamente em um amalequita. O estado de dúvida, ele transforma um israelita rapidamente em um amalequita, pior do que um egípcio. Lembramos que, quando Israel saiu do Egito e Elohim abriu o mar diante deles, e logo depois fechou, afogando os egípcios, todas as nações temeram Israel. Porém, acontece algo inusitado. Aí vem Amaleque e enfrenta Israel. Olha a coragem dele. Ele foi enfrentar. Amaleque trabalha diretamente contra a vida. A vida que pode ser iluminada pela luz de Elohim. Então, Amaleque trabalha em cima disso. Desse modo, Moshe proclamou após a guerra com Amaleque. Elohim jurou por seu trono. Elohim está em guerra com Amaleque por todas as gerações. Então, Amaleque até hoje, ele está aí, só que disfarçado em sistema, filosofia, psicologia, religião, matemática, medicina, psicologia, tudo. Amaleque hoje, ele está em tudo, ele mudou. Se modernizou. Teologia, tudo. A razão humana, ela é impotente contra o desafio de um Amaleque. É por isso que fala aquele versículo no final, né? E acumularam para si doutores, né? Filósofos, doutores, mestres. Colocar em dúvida a veracidade da verdadeira escritura, colocando em dúvida. Exato. Só que eles Amaleque falam bonito, né? Eles têm são sedutores, são persuasivos. E pela razão chama muita atenção, né? Mostra Não parece... ali a verdade. Nesse mesmo texto, Paulo fala que pessoas desviariam da ação doutrina e cultuariam demônios. Doutrina de demônios. É doutrina de demônios. Mas assim, a árvore do conhecimento do bem e do mal não era bonita de se ver, cheirosa, agradável, não era? Senão, O que a Amaleque pensou, não? Se Ravá caiu com a árvore do conhecimento do bem e do mal, esse é o segredo para ganhar, para derrubar esse povo. É oferecer novas árvores do bem e do mal, só que disfarçada, né? De várias outras coisas. Mais cheirosa. que Amaleque tentou também, né? Sim. A razão humana é impotente contra o desafio de um Amaleque que desafia Israel após receberem gratuitamente a vitória sobre a nação mais poderosa do mundo naquele tempo. Então, descaradamente, surge o zombador, que até esfria os momentos de alegria de Israel. Olha, eles acabaram de sair do Egito, o mar se abriu, aquele tanto de milagre, eles estavam em festa. Aí chega Amaleque e acaba com a festa. Esfria a festa de Israel. Mas eles só fizeram isso porque Israel ficou com dúvida. Israel podia ter atropelado assim, ó, Amaleque fácil.
A guerra que eles venceram, que ela foi tardia e demorada e trabalhosa, foi por conta da descrença deles, da dúvida. Amaleque, se eles não tivessem tido a dúvida, seria queimar uma palha. Uma palha, não era nada. Amaleque atacou Israel na estrada no caminho para fora do Egito, enquanto eles se dirigiam ao Monte Sinai para receber a Torá de Elohim e seu mandato com o seu povo. Olha o local que Amaleque escolheu para atacar Israel. No caminho para fora do Egito, olha o lugar onde Amaleque ataca. No caminho para fora do Egito, no caminho do Monte Sinai, para receber a Torá. É o lugar que eles mais atacam. É onde você vai receber a Torá. O lugar que você vai receber a Torá é o lugar preferido de Amaleque atacar. É o lugar que ele mais gosta de atacar você. É onde você vai receber a Torá. Onde está? Temos aqui um raio-x do funcionamento interno da alma. O momento do ataque do Amaleque. Israel não sofre com as 10 pragas, nem sofre com o mar que se abriu e fechou, matando os exércitos poderosos do faraó, mas sofre com a pestilência da dúvida infundada, irracional e até da dúvida racional. Olha só o que é pestilência para Israel. A dúvida. Irracional, ombro esquerdo, irracional, ombro direito. Amaleque é espiritualmente como uma garganta estreita. Se você fosse comparar Amaleque com o corpo humano, qual parte do corpo humano é Amaleque? É a sola do pé para você ficar pisando? Não é. Amaleque é espiritualmente como uma garganta estreita, que separa a mente do coração. E é isso que cria tantos problemas emocionais, físicos e espirituais. É a separação entre a alma e a emoção, representado pelo cérebro e coração. Por que Amaleque é uma garganta estreita? Porque é pela garganta que nós fazemos as nossas orações. E quando as suas orações elas não têm conexão justa entre a mente, a alma e o coração, a nossa garganta é um caminho entre o coração e entre a mente. Então, se você ora com razão, mas sem fé, sem emoção, sem coração, a sua tefilá ela não serve para muita coisa. Quem é que está ali fechando esse caminho? Amaleque. Se tem muita emoção, sabe, se tem muita sinceridade, mas não tem alma, não tem o cérebro, é a mesma coisa. A nossa tefilá tem que ter alma e tem que ter emoção, as duas coisas. O que Amaleque faz na garganta? Bloqueia a comunicação do cérebro com o coração. Uma tefilá com kavaná verdadeira, ela tem a conexão da alma e do coração. Baruch Hashem? A cabeça e o coração estão unidos por uma passagem estreita, o pescoço. O mesmo ocorre no sentido espiritual psicológico. O mesmo ocorre no sentido espiritual e psicológico. E quando uma pessoa perde o contato dentro dela mesma, o contato entre a alma, a mente e a emoção, quando ela perde a comunicação entre a mente e o coração, ela passa a ser uma pessoa que sofre, pois ele se perde em si mesmo. A pessoa que ela perde esse contato pela garganta, pela tefilá, ela é um sinal que ela se perdeu de si própria. Ela não consegue discernir, mesmo que tudo está muito claro na frente dela, por mais que ela racionalize. E ela não consegue decidir, ela não consegue tomar decisões, ela não consegue argumentar e aconselhar a si própria. É uma pessoa que se perdeu. Então, como nós, líderes, detectamos uma pessoa que está perdida, quando a gente percebe que ela não tem mais comunicação entre a alma e o coração. Isso aqui é de baixo para cima. Coração, garganta e alma. Não é de baixo para cima? Elevação. Agora aqui é de lado. Direita e esquerda. Horizontal.
não vai nem para a direita e nem para a esquerda, mas vai para cima, para elevação. O Carlos entendeu. O Carlos pega assim, ó, um pontinho com o Carlos vira um livro. Você fala, ele chega a abrir os olhos. Ele entendeu tudo que eu falei agora. É claro que isso é só uma gotinha. É claro que a mente ela tem superioridade sobre o coração, mas as pessoas perdem essa habilidade. E, por consequência, perdem também a habilidade de se guiar e moldar seus sentimentos e desejos para se conformar com aquilo que dá certo, com o saber daquilo que dá certo. É claro que a mente tem superioridade ao coração. Em alguns aspectos, viu? Dentro desse estudo aqui. Em outros aspectos, o coração é superior à mente. Mas no aspecto de líder, de Roshi, nesse caso aqui, a mente, ela tem superioridade sobre o coração. O líder tem que ter uma mente superior às suas emoções. Imagina se o líder se deixa levar pelas emoções. Chegou uma pessoa ofendida para consultar o líder, sofrendo daquele tanto. Aí comove o líder. E a pessoa que ofendeu, com o líder comovido, o que o líder vai pensar da pessoa que ofendeu a outra? Ele vai julgar, assim de cara, ele vai julgar. Chegou as duas mulheres que estavam com as mãos dos filhos. Os filhos lá de frente de novo. O que o Shlomo fez? Conversou, enrolou, pediu um chazinho ali, depois ele só usou a espada. A espada da sabedoria. E é que não era mãe, chorava muito mais que a que era mãe. Pois é. Quando falou que ia matar a criança. Pelo sentimento? Não, ele tinha. Qual mulher que estava sofrendo mais ali? A mulher estava de luto, né? A mulher que estava de luto. Lógico que a outra mãe estava sofrendo muito, mas a mulher que estava de luto estava muito mais. O ganho de causa pelo sentimento é ser dado a que estava sofrendo mais. É claro que a mente tem superioridade sobre o coração, mas as pessoas perdem essa habilidade. A habilidade de ter uma mente superior ao coração. Ele não pode perder essa habilidade. E, por consequência, perdem também a habilidade de se guiar e moldar seus sentimentos e desejos para se transformar com o saber para que as coisas deem certo. Ou seja, a pessoa deixa de ser uma pessoa sábia. Aprender a moldar seus sentimentos e não deixá-los à deriva ao que escuta, ao que acontece, porque a maioria das pessoas, principalmente no mundo ocidental, elas têm um hábito de deixar os seus sentimentos à deriva. São emoções que são enganhadas. Justo ou injusto, as pessoas se deixam levar pelas emoções. E acontece muito de uma pessoa com a emoção abalada, e muitas vezes foi ela que provocou aquilo, ela ganhar a falsa justiça das outras pessoas. Isso é muito perigoso. Aqui é o Ocidente. Aqui é o Ocidente. Então, lá é o Oriente. Lá não é muito assim, não. Lá não é muito assim, não. Aqui é muito assim. Mas lá não é muito assim. Então, assim, aqui no Ocidente, as pessoas fazem a emoção e ser levada. Aprender a moldar seus sentimentos e pensamentos de forma alinhada é sair do Egito, é não dar credibilidade a Amaleque. Imagina se você consegue moldar os seus sentimentos, os seus pensamentos, alinhando a Torá. Isso é sair do Egito, é tirar o crédito de Amaleque. Você consegue fazer isso com você próprio? Moldar os seus sentimentos e os seus pensamentos? Saber negociar, olha o que é o segredo. Saber negociar nesse pescoço estreito, e o que sabe, e o que sobe, e o que desce. Você saber negociar no pescoço estreito, o que sobe e o que desce, tudo que passa pelo pescoço
saber vencer as seduções e necessidades, saber vencer as adversidades emocionais, saber vencer o ego e tudo que destrói sua autoridade sobre a mente e o coração, eliminar tudo que impede sua influência em seu caráter e comportamento, é uma tarefa difícil. E em muitos casos é preciso a garganta do líder interferir para que possamos achar o caminho e não temer Amaleque. Então, se a pessoa está fraca, se a pessoa está frágil, se ela está com dúvida, se a garganta dela está comprometida, o que ela vai fazer? Vai procurar a garganta do líder. E quem foi a voz de Israel? Quem foi a garganta de Israel na saída do Egito? O líder. Moshe. Porque a garganta de todos estava comprometida, mas a garganta do líder que o Eterno separou, essa puxou todos. Essa colocou todos no caminho. Daí a importância do líder. Ah, mas eu não quero um líder, eu não quero ficar debaixo de um líder, eu não quero me submeter a um líder. Não se submete, fica com a sua garganta mesmo. Pronto. De repente, você consegue moldar e alinhar a Torá sozinho. Vai que você consegue. Então, eu nunca vi ninguém, nem Moshe, fazer isso. Moshe, só para você falar, Moshe funcionou, eu não dou conta desse trabalho. Eu não dou conta. Não, eu ponho Aaron para ser seu líder, então. E depois teve outra divisão, né? Líder de 100, líder de 50. 10 mil. 10 Foi mil. ele. Foi uma coisa pesada. Líder. Não, eu não quero líder. Líder não serve para mim. Não, tá bom, fica sozinho. Até Moshe teve um líder. Aaron. Se você analisar direitinho, Moshe era líder de Aaron em algumas situações. E Aaron era de Moshe em outras situações. Sem contar que Moshe, em muitas situações, em Yitro lá. Sim, sim, o sogro. Moshe, já pensou? Um Moshe recebeu orientações de Yitro. O sogro. Baruch Hashem. Um ajudava uns aos outros. Eu sempre uso até hoje, anos e anos na Torá, eu uso a garganta dos líderes. Eu uso de todos, que tem uns que não tem mais acesso. Se eu tivesse, eu Você vê que é uma característica de receber os animais caché, geralmente, não sei se você já percebeu isso, tem líder. Sempre eles elegem um líder. Né? E a própria Torá fala que nós não podemos ser que nem os répteis, né, por exemplo, não tem líder, não tem cabeça. Eles são indomáveis, né? E os não cachê que tem líder, eles comem o líder. Mata o líder. A pessoa se põe pior do que animais, né? O líder vacilou um pouquinho, ele vai lá e dá uma mordida. Todo mundo vai lá e mete pedra aí. Enquanto a pessoa ainda estiver aprisionada em suas mitzrayim pessoal, em seus Egitos pessoais, Amaleque é o inimigo da saída do Egito. Ele conhece seu mestre e se rebela conscientemente contra ele. Amaleque não desafia a verdade. Amaleque não desafia a verdade. Ele não desafia a verdade. Não pense que Amaleque vai vir com mentiras, vai vir... Não, Amaleque é muito mais esperto do que isso. É aí que ele te pega, porque ele vem com verdade. Só que ele as transforma em coisas que vai... Favorece. Porque é o seguinte, irmão, nós temos que entender que verdade, uma verdade, ela também pode ser usada para praticar uma injustiça. Você pode pegar uma verdade e usar contra uma pessoa, para machucar, para magoar, mas você usou uma verdade. Verdade pode ser usada para isso. E é o que Amaleque faz. É igual usar um texto fora do contexto para inventar um pretexto. Mas só que Amaleque ainda é mais esperto do que isso. Ele usa o texto dentro do contexto, dentro do pretexto. Ele é muito esperto. Amaleque é terrível. Ele conhece seu mestre e se rebela conscientemente contra ele. Então, quando Amaleque pulou na frente de Israel na saída do Egito, Amaleque conhecia muito mais o Eterno do que o faraó conheceu o Eterno. Amaleque conhece o nosso mestre. Mais conhecido. Sim.
Amaleque, ele não desafia a verdade com argumentos, ou mesmo com motivações egoístas. Ele simplesmente o desconsidera. Ele apenas usa com ousadia. Irracional. Ele usa até o irracional. E usa também o racional. Não é preciso lutar. Nós não precisamos lutar para alcançar a emuná. Haja apenas para ela ser revelada. Elohim falou para Israel quando os atravessou pelo mar de juncos. Vocês não precisam guerrear, apenas shalom.